Graça e paz, igreja. Quero meditar com vocês na palavra de Deus em 1 Coríntios, a partir do capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Esse texto nós meditamos recentemente na congregação e eu achei bem interessante o que ele aborda aqui. Eu sou uma pessoa que eu gosto das teologias, bem profundas. Só que esse texto ele também é necessário, que são coisas do dia a dia, são coisas práticas e também faz parte da própria palavra de Deus, da instrução que Deus quer trazer para nós. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados eu ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separem. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você é uma mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você é o marido, como sabe se salvará a sua mulher? Vamos orar. Grande Deus, estamos diante da Tua palavra, que o Senhor nos dê discernimento nesse momento, que apesar da distância a qual ela foi entregue para os primeiros destinatários, que isso possa também nos orientar, nos instruir, nos admoestar, Senhor. Tudo isso te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a primeira parte da carta aos Coríntios, ele vem trabalhando fortemente com aqueles problemas que, se você é um crente assíduo e se alimenta da palavra do Senhor, você vai saber que era uma igreja bem problemática. Divisões, um era de Paulo, outro era de Pedro. Sabemos também que a cidade, o entorno ali, a convívio ali na cidade, era muito promíscuo, era muito longe da moralidade judaico-cristã. Então é uma igreja desafiadora. Então até ali Paulo trata vários problemas de divisão. Eles achavam normal alguém ter o relacionamento com a esposa do pai. É óbvio que não era
a mãe desse homem, como aparece ali. Era comum eles levarem os irmãos aos tribunais, e eles eram assim, muito soberbos, né? Eles se achavam os espirituais. E Paulo, na primeira parte, é muito pesado, muito irônico. Ele utiliza de muitas palavras assim pesadas, né? Vocês são crianças, vocês se dizem espirituais, mas são carnais. Eles achavam que tinham atingido um nível de espiritualidade, maturidade muito elevada, e não era bem assim. E o entorno da cidade? É comum dizer que tinha mais templos do que pessoas, né? Em Corinto. Era uma questão muito absurda, né? Eu não vou lembrar os números, mas era assim, muitos templos dedicados a muitos deuses naquele período greco-romano. Então a gente tem uma distância enorme com relação a Corinto, a cultura que eles viviam, porque o cristianismo vem influenciando a sociedade esses últimos 2000 anos, apesar da gente se encontrar como a gente se encontra hoje, a desconstrução de tudo que foi construído. O que o cristianismo mudou ali, na sua esfera ali? Muitas coisas, né? Depois de Paulo. Um exemplo, né, sobre moralidade, direitos humanos, é que as crianças eram colocadas sobre uma colina, e quando elas eram rejeitadas, ou alguém pegava, ou algum animal destroçava a criança. Então, não existia essa questão de direitos humanos. O chefe das famílias romanas, porque ali é uma mistura, agora é um caldeirão de coisas, né? O chefe das famílias romanas, se eles acolhiam a criança no braço quando ela nascia ali no chão. Se o pater família, né, o chefe da família, pegava ali, pronto, a criança era aceita, mas se também não pegava, ela não seria aceita. Não existia essas coisas aí. O mundo ocidental, do jeito que a gente conhece, ele é muito influenciado por muito suor, muito engajamento, tudo aquilo que o Guilherme falou, de ser um cristão na prática, foi feita a história com base nos valores cristãos. Então não existia isso na época, não existia isso ali naquele contexto de Corinto, porque quando algum dos presbíteros prega aqui nos evangelhos, o ambiente é judaico. Então ele carrega, apesar da religiosidade não salvar ninguém, está muito enraizado ali no judeu os 10 mandamentos, aquela ética, respeito à vida. Em alguns momentos eles vão querer matar Jesus, mas eles ainda assim têm muitos valores muito fortes ali pela influência do Antigo Testamento, vamos dizer assim, da Torá, do que eles tinham como base ali. Aqui no mundo greco-romano não, mas o Evangelho para todos. Então Paulo ele sai ali guiado pelo Espírito Santo, né, comissionado pelo Espírito Santo, plantando igrejas, e chega nesse ambiente de Corinto, uma cidade que as pessoas ali não nasciam ali, ela foi reconstruída porque foi uma sacada de um administrador romano, de um imperador, porque era um ponto estratégico ali para o comércio. Porque tem uma parte de Corinto que tinha ali de 4 a 6 quilômetros de terra que ligava um mar ao outro. Ou seja, pensa naquela época, na antiguidade, vinha uma embarcação de um lado, se ela fosse pequena, rolava sobre toras, esses 4 quilômetros, do outro lado, saía para o outro lado do mundo, porque hoje tem até um canal como se fosse no Panamá ali, mas é um negócio bem estreito, muralhas de rochas, né, para todos os lados. Então ele é uma cidade que foi populada assim. Então tinha de todo mundo, tinha um pouco de tudo ali. Tinham comerciantes, judeus, gregos, romanos, soldados, militares. E ali, nesse ponto estratégico de muita movimentação de pessoas, pense talvez se você foi, vamos tentar comparar alguma coisa, na minha memória, na minha mente, assim, o que vem assim de movimentação de pessoas, pense talvez na 25 de março ali, ser próximo ao Natal ali, um monte de gente entra e sai, gente oferecendo isso, aquilo, e coisas ilícitas também, né? Você quer comprar tal coisa? Dobra ali, esquina ali,
vai ali, faz alguma coisa. Então, era um comércio intenso ali nesse mundo. Inclusive, os judeus estavam ali, e foi ali que foi, através daquela sinagoga, foi plantada uma igreja que depois saiu da sinagoga. Teve uma confusão grande. Se a gente lê livro dos Atos dos Apóstolos, a partir de 17 e 18, vai ter esse relato aí de Lucas. Então a gente tem um contexto da cidade. Então cada um que chegou ali chegava com a sua religião. Se não havia moralidade no mundo greco-romano, do jeito que a gente conhece hoje, então havia pederastia. O que é isso daí? A questão sexual era livre, até mesmo com crianças, os escravos, né? Os que tinham uma proteção eram de famílias, de pessoas da alta sociedade, que não eram abusados, vamos dizer assim. Mas às vezes o próprio chefe da família, né, no sentido, ele tinha poder sobre todos, vida ou morte, fazia o que quiser. Então, eu estou tentando assim usar algumas palavras bem suaves, por conta do público também que tem aqui. Então, mas vocês entendem o que eu estou falando, para onde que a gente chegar no texto aqui. Então, essa primeira parte, Paulo trata muitas coisas assim, bastante pesadas. E depois, essa segunda parte que a gente leu, dessa perícope de agora cedo, é que nós temos uma resposta de Paulo ao que eles escreveram. Eles escreveram algumas coisas com dúvidas para o apóstolo Paulo, ou mesmo tentando pegar ele em algumas questões, porque tinha uma questão, eles falaram contra a autoridade do apóstolo Paulo. Então ele começa aqui, o capítulo 7, dizendo: quanto ao que vocês me escreveram. No capítulo 16, versículo 17, eles enviaram 3 pessoas para enviar ajuda para Paulo, que estava em Éfeso. Então eles enviaram alguma coisa lá. Então 3 pessoas chegaram e provavelmente a carta voltou por meio desses irmãos aí. E aí eles escreveram: é bom que o homem não toque em mulher. Isso era um slogan, né? Os coríntios, eles tinham alguns slogans, né? E por que eles pensavam isso? Por um lado, na cidade havia um encontro com as prostitutas do templo de Afrodite. Era livre. Como que vocês imaginam que a pessoa cultuava a deusa Afrodite, sendo que ela era a deusa do amor, num mundo que não tinha essa questão da moralidade? Como que os marinheiros chegavam lá? As mulheres estavam ali livres, em muitos templos, vamos dizer que ela era a padroeira da cidade. Não só tinha ela, mas tinha ali outras divindades. Mas como que vocês acham que cultuavam? Então, por um lado, eles estavam distorcendo tudo que Deus tem como verdade. A grande questão das pessoas sem Cristo é que elas vão distorcendo toda a verdade de Deus. Então, quando a pessoa se convertia, para que não tivesse contato, ele trata disso no capítulo 6, Paulo trata disso no capítulo 6, já que é uma coisa tão horrível, né, tão ruim perante Deus, era bom que o homem nem tocasse mulher. E aí, o que Paulo vai responder em cima daquilo ali? Ele até concorda com o slogan dele, mas aí ele acrescenta mais coisas. Digo que por causa da imoralidade, o termo traduzido por imoralidade é toda e qualquer relação sexual fora do contexto do casamento monogâmico de um homem e de uma mulher. Mulher com mulher, imoralidade. Namorados, imoralidade. Cabe aqui nesse contexto aqui. Então Deus criou tinha uma propaganda da Rede Família que a gente pode concordar. Lá antigamente, lá que a gente não tinha de internet, ele falou: Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Só é permitido você se despir e você se unir a uma pessoa numa relação íntima dentro do contexto da aliança do casamento. Fora isso, enquadra-se nessa categoria de imoralidade.
Então pensa ali no contexto da cidade, que talvez hoje não é tão diferente, né? Apesar da separação temporal aí de 2000 anos, não é tão diferente como hoje. Nós vamos chegar assim em algumas coisas bem que confrontam a nossa cultura. Então cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o próprio marido. Vamos pensar aqui, fazer um breve parênteses aqui, para vocês observarem. Eu sempre, quando eu leio a Bíblia, eu tento observar esses detalhes aí. A Bíblia ela não é machista, ao contrário. Se eu não me engano, nas exposições de Efésios que o pastor Paulo tem feito, ele tem falado da nova humanidade. Então não há judeu, não há grego, homem, mulher, escravo ou livre. Então Deus iguala ali a criação de Deus. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então nesse sentido de dignidade, há uma igualdade entre os gêneros. E aqui, de novo, a Bíblia coloca, ela não privilegia o marido e nem privilegia a esposa. Então ele diz assim, cada homem tem a sua esposa. Imagine naquele mundo que eles viviam, quando eles ouvem isso daqui. Porque quem se converteu adulto, já numa idade mais madura, provavelmente vivia do jeito que a cultura ali permitia. E ele acrescenta, cada mulher tem o seu próprio marido. Então a Bíblia ela não é machista, na humanidade criada por Deus, a dignidade entre os dois gêneros são iguais, porque ambos foram criados à imagem de Deus. É bom a gente ressaltar isso, porque a gente tem várias ideologias no nosso meio hoje. Cada ser humano é livre, é independente. A gente vai chegar nesse ponto aí um pouquinho mais para frente. E aí ele acrescenta que dentro dessa aliança do casamento, é uma aliança. Eu me preocupo assim quando eu olho. Teve um dia, estava eu conversando aqui sobre a igreja, a gente estava vendo adolescentes, os mais novos, essa questão de com quem os adolescentes e depois os mais novos se casarão se as famílias permanecerem aqui. E aí a Bíblia diz que esse compromisso aqui do casamento, cada um tem as suas obrigações, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. O mundo é tão distorcido, quando a gente pega a gente vai de um extremo para o outro, fazendo um contraponto com os nossos tempos modernos aqui. Tem um corte que mostra um personagem de uma novela. Ele chega diante da esposa dele com toda a brutalidade, parecendo um jumento. Hoje eu vou te usar, se prepara. E por outro lado, tem algo também, outro extremo. O homem ajoelhado para a mulher. E hoje, vai rolar alguma coisa? Então assim, são as distorções, né? O mundo ele não consegue ter equilíbrio. E a Bíblia diz aqui que cada um tem a sua responsabilidade. Às vezes a gente se pergunta por que esse tipo de coisa não é dito no encontro de casais. Mas é interessante também dizer isso para aqueles que um dia chegarão a esse momento, né? Que cada um tem a sua responsabilidade, o seu dever. A gente quer cobrar muito os nossos direitos, mas isso mostra a humildade dentro de uma pessoa que foi transformada dentro do contexto de casamento. Ela tem as suas responsabilidades, tanto o homem quanto a esposa. Está dizendo que, mais uma vez, a Bíblia não pode ser acusada de ser machista, né? E aí ele entra num algo que é terrível hoje, principalmente pensando nos dias atuais. Mas eu vou falar primeiro do contexto de Corinto. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. No contexto do mundo greco-romano,
há uma possibilidade de que as mulheres prosperaram de tal forma que elas eram as líderes, né, da sua casa. Como que os estudiosos chegam nisso? A Lídia era uma vendedora de púrpura, e é dito lá em Atos capítulo 16 que toda a casa dela foi batizada. Então há uma possibilidade assim muito grande de que as mulheres prosperaram de tal forma que elas se tornaram ali o chefe da família. Então, por isso que tem, e em Corinto tinha muito isso, né, de mulheres ricas, né, e aquele contexto que não tinha todo aquele alicerce que eu falei para vocês da Torá, aquele ensinamento que vinha lá, os pais ensinando os filhos sobre a ética dos 10 mandamentos. Então Paulo direciona agora, muito provavelmente porque ele sabia que tinha algum problema com relação às mulheres. E aí diz assim: a esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido, e também estende isso para os homens. De igual modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. E no nosso contexto hoje? Que cada um, a liberdade individual virou o nosso bezerro de ouro, aquilo que a gente se prostra, adora, que cada um pode ser livre para fazer o que quiser, não é isso? Não é isso? O mundo evoluiu tanto, não tem nada de errado a esposa receber um salário muito mais superior do que o marido, mas ambos, quando se unem pelo matrimônio, ambos são iguais, um corpo só, uma casa só. Não tem o dinheiro. Eu duvido que vocês não vejam isso, o dinheiro dela, e nos contextos aí, que se você faz isso, e se há prática disso no meio dos cristãos, está errado. Cada um deve prestar contas dentro desse contexto aí, de um para o outro, e um não pertence mais a si mesmo. Tá? Que Paulo está bem claro aqui, uma coisa que aconteceu há mais de 2000 anos. E ele vai além. Não se prive um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. Então eles se achavam tão espirituais ali, qual que é a cosmovisão que reinava ali, a visão de mundo que reinava ali? Neoplatonismo. O corpo é ruim, as coisas materiais são ruins, e o espírito, as coisas imateriais, são as coisas nobres. Então o pensamento errado, para eu ter uma correta comunhão com Deus mais íntima, mais profunda, eu tenho que me abster das relações sexuais, da intimidade sexual, até mesmo no casamento. Então olha que confusão que tinha ali. Alguns eram totalmente devassos, né? Tinham com as prostitutas ali do templo de Afrodite. Outros, não, eu preciso me guardar. O nome disso, que deriva desse neoplatonismo, eu até peguei aqui, é ascetismo. O nome disso é ascetismo. E aí eu peguei o que os ascetas, é uma prática filosófica ou religiosa que envolve a renúncia aos prazeres e confortos materiais em busca de um ideal mais elevado, geralmente relacionado à pureza sexual ou autodomínio e à virtude. A palavra ascetismo vem do grego, que significa exercício ou treinamento. E aí eu coloquei assim, qual que é a prática mais comum de um asceta? Desapego material, geralmente abandona bens, riquezas, buscando viver de maneira simples e modesta, com o mínimo necessário. Controle dos desejos, envolve autocontrole e a restrição aos desejos, incluindo a abstinência aos prazeres físicos, como alimentação, sexo e outros prazeres sensoriais. Disciplina espiritual, voltada pratica, né, uma disciplina voltada ao crescimento espiritual. O indivíduo se concentra em meditação, oração,
busca por um estado de iluminação ou união com o divino. Algumas vezes eles partem para o isolamento social e assim por diante. Então tinha, é o que eu falei para vocês, o mundo sem Cristo ele pende para os extremos, né? Nunca para o equilíbrio. Por isso que um sábio aí, e a gente pode usar isso na conclusão, ele vai dizer que o Evangelho ele fica entre dois extremos, já falei algumas vezes para vocês, né? Que é a religião e também a irreligião. Então ele parte para esses extremos quando vai pregar o Evangelho. Então eles tinham isso como prática ali. É interessante um comentário do Augusto Nicodemos, que ele fala que o Brasil, nossa cultura, o futebol é algo bastante conversado, discutido, debatido, e no contexto grego era a filosofia. Então essa filosofia também era muito forte no dia a dia deles ali. Então ele fala isso para quando as pessoas se casam, elas não privam uns aos outros com um ao outro por conta de querer ter um encontro com o divino, e porque a relação sexual não é em si mesmo pecado, porque ela vem antes, está lá na criação. Deus criou, abençoou, é uma criação de Deus, e o ser humano que distorce. Porque ele sabe, né? Ele está combatendo aqui, né? Eles queriam se dedicar à oração, e se os dois consentirem, né? Ele abre essa exceção aí, mas que ele fala por um breve momento, né? Para se dedicarem à oração, depois retomem a vida conjugal. É interessante, irmãos, que quando a pessoa namora, ela quer chegar a ter a intimidade sexual. E depois, quando casa, muitas das vezes, um quer punir o outro com a ausência disso. Já perceberam isso? Quantos e quantos aconselhamentos, eu acredito, não recebe esse tipo de confissão? Muitos. Porque tem uma visão distorcida, e também no casamento brota o orgulho no coração, né? Um briga com o outro, como que pode ter alguma coisa? E uma coisa que assim, ela perturba a minha mente, né? É muito mais fácil a gente conquistar uma pessoa nova do que conquistar aquela que a gente vive por anos e anos, vez após vez, né? Surpreendendo. E aí Paulo sabe que as tentações são pesadas, né? Ele coloca aqui para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Poderíamos acrescentar também a nossa própria carne, né? E ele fala que essa é uma concessão, não um mandamento, porque ele diz que não está prescrito na palavra do Senhor isso, mas ele, como um apóstolo iluminado pelo Espírito Santo, pode dizer isso, né? Pode aconselhar isso. Ele também, no versículo 7, é interessante aqui, que a gente não ouve falar isso: gostaria que todos os homens fossem como eu, celibato, né? Que não se casem. Mas ele admite que o celibato é um dom, não é forçado. Vocês são muitas vezes forçados, né? Muitas vezes os que não têm são forçados a serem celibatários, e a gente sabe o desdobramento dessas coisas aí quando alguém não tem esse dom de Deus. Então ele está dizendo que é um dom a pessoa ser celibatária. O que significa ser celibatário, gente? O celibato é alguém que não tem nada de errado com isso. A gente não deveria achar que é uma condição inferior a pessoa ser solteira, optar por ser solteiro, mas desde que guardasse a pureza, né? Não se envolvesse com outras pessoas em relacionamentos que só para os casados, né? Que eu disse para vocês, né? O casamento monogâmico é até
uma ênfase exagerada, né? A gente falar isso, mas tem que ser bem claro com relação a isso. Então, Paulo diz que ele gostaria que todos fossem da maneira, não se casassem. A gente não sabe os motivos, há muita especulação, não temos tempo para também discutir essas especulações, mas ele era um homem solteiro e vivia ali fazendo a obra de Deus, e ele admite que nenhum nem outro está no andar superior. Ele entende que cada um tem o dom dado por Deus. E aí ele chega em outro grupo, aos solteiros e às viúvas. Digo que lhe seria bom permanecessem no estado que também eu vivo. Então ele tem essa questão de ser celibato, né? Ele é celibatário, e ele diz que seria bom, mas ele não condena aqueles que não têm esse melhor casar do que arder em desejos. Então ele diz, ele não está contradizendo aqui o mandamento de Deus de se manter casado, mas pensa naquela situação, toda aquela situação de Corinto que ele vivia. Então ele diz para que as pessoas ali tivessem e combatendo todos os extremos que estavam do lado dele. Ele está sendo bem cauteloso aqui no que ele ensina. Então ele diz que era bom permanecer no estado que ele vivia, solteiro, glorificando a Deus, não cometendo a imoralidade, conforme eu expliquei para vocês lá no verso 1. Mas ele sabe que em algum momento pode ser que tem alguém não tem esse dom. Quem não tem o dom, que se case. É isso que ele está dizendo aqui. Outra questão que apareceu ali nesse contexto de Corinto, e aí agora ele fala ao outro grupo, aos casados: ordeno não eu, mas o Senhor. Então ele está dizendo que tem algum mandamento bem claro da parte de Jesus sobre isso, e ele busca ali os próprios evangelhos para falar isso. No caso aqui, Marcos 10:12 traz uma referência, que a mulher não se separe do marido. Então, provavelmente por se referir à mulher, isso, né, uma evidência que tinha as mulheres que se tornavam ali ricas e abandonavam o marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo ou se reconcilie com o marido. Então, dentro do que ele está ensinando aqui, ele não aconselha o divórcio. E se acontecer, a pessoa não é autorizada a ter um outro casamento, que se reconcilie com o seu marido. Pensando naquele contexto em que eles achavam assim, que eles atingiam um plano espiritual superior àqueles que não estavam casados, ele está corrigindo alguma coisa bem pontual ali da época. Está dizendo assim, não autorizando o novo casamento por qualquer motivo ali. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Então ele trata de igual modo para os dois. Então ele é bem claro com relação a isso, né? A Bíblia também, vamos expandir para que não fique nenhuma dúvida também. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Há uma discussão assim com relação às escolas de interpretação. Não está aqui no texto, eu só estou dando abrindo esse parênteses aqui para não ficar mal interpretado. Há escolas de interpretação porque nos evangelhos nós encontramos em Mateus algo bem claro, né, sobre isso. Eles perguntando a Jesus acerca do divórcio. O que Jesus fala? Que o que Deus uniu não separa o homem. E aquele que se casar novamente comete o quê? Adultério. Então ali há um debate de duas escolas rabínicas. E essa possibilidade, agora eu não lembro se é Marcos ou Lucas, ele dá uma possibilidade que a parte que não traiu se case novamente e não cometa adultério. São basicamente isso, né? Então tem o que a Bíblia, vamos dizer assim, é óbvio que tem alguns casos muito extremos, né? Muito extremos, que você prefere ter uma pessoa viva
e divorciada, no caso a gente sabe de tantos feminicídios que existem ali, ou uma pessoa morta e não estava ali sendo maltratada, violentada por várias maneiras, física, moral, de tudo quanto é jeito. A gente sabe, mas que tem os casos pontuais. Mas em si, o divórcio por motivos egoístas, inclusive até motivos religiosos assim, é proibido. Por que motivos religiosos? Por motivos egoístas, né? Por motivos incompatibilidade de gêneros, né? Então são coisas assim. E o mundo greco-romano era muito assim. A gente tem que interpretar ali com a questão da época. Mas o que Deus deixa bem claro, né? É uma aliança e a gente não deve quebrar essa aliança do casamento. E existindo ali algumas questões que Jesus vai deixar bem claro, né? Por causa da dureza do coração do homem. Fechando esse parênteses, ele vai dizer assim: aos outros, digo eu, não, Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Então o fato de motivos religiosos não é um motivo de separação, ele está dizendo aqui. A gente pode ser que ambos ali eram pagãos, não eram crentes, e um veio a crer no Senhor e o outro não. Não é motivo. E se a mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie. E aí ele chega ao versículo 14, a gente precisa interpretar da maneira correta o versículo 14, para que também não haja nenhuma dúvida com relação a isso, né? Diz assim: porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Se não fossem assim, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Eu achei interessante aqui um comentário, um irmão nosso, de um estudioso da Palavra de Deus. Eles tinham uma liberdade, eles achavam que tinham uma liberdade para tudo, né? É o que Paulo fala ali anteriormente: tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. E aí, não quer dizer que a pessoa vai ser salva somente pelo fato de um cônjuge ser cristão. Não é isso que ele está dizendo. Mas o lar ali, o ambiente vai ser diferente, né? E também assim, não adianta nem o homem ou a mulher que não tenha o cônjuge não convertido, ele também não pode fazer o papel do Espírito Santo, né? Ele tem que esperar a pessoa, né? O cônjuge convertido tem que esperar a ação de Deus, mas esperar não é ficar sentado. O esperar é uma espera ativa, né? Ore, dê um bom testemunho. É isso que ele está dizendo nesse sentido aí. O lar vai ser diferente, o lar vai ser consagrado ao Senhor. Então é nesse sentido aí que ele... a gente sabe, um dos provérbios mais conhecidos, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então que Deus dê sabedoria, né? Normalmente, o que a gente vê, não é uma regra, mas normalmente o que a gente vê são mulheres convertidas e maridos não. É difícil, o contrário, né? Muito difícil a gente ver o contrário. É muito mais fácil a gente ver uma mulher indo solteira com um campo missionário do que um homem. Basta a gente olhar lá, quando chegavam os cartazes lá da junta de missões, eu ficava olhando ali e falava, eu olhava um por um, né? Que estado que está, que país que está. Antes tinha muito disso, hoje é uma época digital, não gasta muito com essas coisas aí. Diz essas coisas aí para que não se separem, né? Mas ele coloca uma questão aqui, no 15, se o não crente quiser separar, que se separe. Em tais casos não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Eu vi um caso disso acontecer. O marido fazia parte de uma seita, e ele queria que a mulher fosse para a seita, e ele abandonou a mulher, a família, se casou com a mulher da seita lá que ele permanecia. E o que mais me chamou a atenção, que essa mulher, ela teve uma atitude bíblica, que foi abandonada pelo marido que seguiu lá as convicções da seita dele. Ela permaneceu crente ali, servindo o Senhor, e não arrumou outro marido. É isso que
o que Paulo prescreve aqui, no sentido de que ele não quer dizer que a pessoa está livre para viver agora solto por inteiro, né? Que significa solteiro. Posso fazer o que eu quero, mas ela continua servindo ao Senhor. E aí ele finaliza esse trecho aqui no versículo 16: pois você, ó mulher, como sabe se salvará seu marido, ou ó marido, como você sabe se salvará a sua mulher? Então Paulo ele é cheio de fazer perguntas aí, né? Para a gente, que muitas das vezes a gente sabe a resposta, outras para a gente pensar. A gente pode pensar assim, o testemunho, né? Como que a gente se comporta perante alguém da nossa família que não é cristão? Muitas das vezes é guardando a boca das nossas indignações, né? Não dizendo mal de um, de outro ali, porque o nosso testemunho vai ser bem visto, né? Adianta o louvor estar na nossa boca e também a fofoca do meio cristão, para que o cônjuge não crente ouça. É interessante que a pessoa que é convertida, seja ela o marido ou a esposa, ela vai ser uma vitrine para aquele que não é convertido. Que Deus quer esse meu marido ou esposa crer, que permite essas coisas aí, então assim, é uma responsabilidade maior. Então o testemunho é muito válido ali. Vai ser assim, a Bíblia que o não crente vai ler. Eu vejo que tem assim, bastante, falo bastante assim, porque me parece bastante, né? Colegas que eu trabalho que, minha esposa é crente, mas eu não vou de vez em quando ali. Parece que os homens são meio mais mornos ali, né? Eu vou ali, mas não me comprometo, fico na minha e tal, né? Mas o testemunho é primordial nesse sentido aí, para que aquele que não é convertido enxergue Cristo na vida da pessoa. Finalizando, meus irmãos, o mundo sem Cristo, ele parte para os extremos. Ele nunca vai ter um equilíbrio. Ele sai de uma coisa abusiva, vai para uma coisa abusiva ou totalmente distorcida. Ele não vai achar equilíbrio, porque o equilíbrio se acha somente em Cristo, no coração transformado. A religiosidade ela vai levar a gente a ter algo que parece externamente, mas internamente não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a moralidade, né? A gente achar que o Evangelho é uma questão moralista, e muitas das vezes muitas pessoas não se achegam a Cristo por conta disso, porque a pessoa enxerga, né? As pessoas não são tolas, ela enxerga só uma capa, né? Uma roupagem cristã, mas uma atitude longe. Do outro lado, é o abandono completamente de todas as questões morais. Então a igreja de Corinto vivia nesse contexto aí. De um lado eles olhavam toda a promiscuidade, toda a prostituição, sexo livre, fora do contexto de casamento, toda a imoralidade que Paulo fala aqui. E alguns que ali, a gente não pode dizer se converteu ou não, só Deus o conhece. Vamos supor que vamos partir do ponto que eles se converteram. Só que aí eles ignoravam as coisas que Deus criou. Não pode fazer isso porque é sujo, né? Não pode ter relações com a esposa porque é sujo. Vou me dedicar a algo muito mais superior, que é a oração. E vou ignorar tudo que é material. Isso é um perigo para os crentes caírem nessas armadilhas. São armadilhas. Os prazeres da vida, eles são permitidos por Deus. Não são permitidos se a pessoa que é casada quiser acrescentar outra pessoa ou ter outras pessoas ali nessa intimidade. Isso não é permitido, a Bíblia é bem clara.
Cuidado para que a gente também não condene o que Deus abençoa. Cuidado para que a gente não condene algumas questões de alimentos, né? Sempre parta para o lado do equilíbrio. Tudo que Deus criou, senão a gente fica moralista. Ou a gente nega todas as coisas, né? Os paus, dizendo assim, tudo se pode, não tem problema não. Não, a Bíblia ela chama a gente para o equilíbrio, né? Como que a gente sabe que tem o domínio próprio, sendo que a gente não vou fazer certo tipo de coisa, um exemplo bem claro, bem assim, no nosso tempo da década de 80, 90, anos 2000, né, onde não tinha celular, internet, é proibido o crente assistir televisão, vamos colocar isso, por exemplo. Não é proibido, você pode ver, mas você tem que tomar cuidado com o que você vê. Não é proibido você assistir uma série, mas o quanto que aquilo te domina, o quanto que aquilo te influencia. O capítulo todo, 7, ele vai falar um pouco disso, puxando uma parte do 6, tudo me é lícito, mas de tudo me convém. Então a gente tem que tomar cuidado com esses extremos, que o Senhor nos dê sabedoria para viver uma vida que louve a Deus, né? Que a gente coloque aquela pergunta de vários catecismos, a pergunta número 1: qual o fim principal do homem? A glória de Deus. Que a gente viva para glorificar nosso Senhor nesse mundo, né, impuro, nesse mundo que é extremo, né, de coisas extremas, que a gente viva o Senhor de maneira adequada, e a palavra de Deus é aquela que vai direcionar o nosso caminho, aquela que vai ser a bússola para apontar o destino que a gente quer chegar. Vamos orar então? Grande Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, ela traz direcionamento para nós. Ela coloca alguns nãos, em algumas partes também, ela traz também a sensatez para tomar algumas decisões. Que o Senhor dê sabedoria ao seu povo no viver diário para tomar decisões que te glorifiquem, ó Deus. Esse é o nosso pedido, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda que os nossos filhos, nossos adolescentes, aqueles que ainda não têm tanta experiência na vida, Senhor, sejam sensatos. Ajude que nós, ó Deus, que julgamos ser maduros, também tenhamos sensatez, ó Deus, no nosso viver, ó Deus, que sejamos equilibrados, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus possa abençoá-los. Tem culto à tarde na congregação, tem culto aqui também às 18 horas. Que Deus te abençoe e esteja contigo nos seus passos. Amém? Amém.